E hoje, aqui no Provérbios 26, nós vamos ver dois tipos de atitude. Nós vamos ver a atitude do sábio, da pessoa. Gente, sábio não é uma pessoa privilegiada, não. Sábio é uma pessoa que busca a sabedoria. A palavra de Deus diz assim: quem deseja sabedoria, peça a Deus. Salomão não pediu sabedoria? Só que quando a gente pede algo para o Senhor, a gente crê que nós temos que ficar numa posição passiva, esperando que Deus faça. Mas Deus, ele vai nos mostrando caminhos e formas para que nós agimos para obter o que ele está nos colocando. Então veja só, quando você quer passar numa prova, você ora ao Senhor, mas você não estuda também para passar na prova? Então a gente faz a nossa parte, mas a gente sabe que na batalha final, quem decide tudo é o Senhor. Agora, o que adianta muitas vezes eu não estudar e na hora da prova eu pedir misericórdia ali de Deus para eu passar na prova? Nós vamos ver nesse Provérbios, como a gente já viu em vários outros, que é bem enfático que fala sobre vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E por que diz isso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem quer sabedoria não pode ter preguiça. Porque a palavra do Senhor fala que quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. Quem procura, acha. Então, eu lembro, quando muito jovem eu li a Bíblia, eu não entendia absolutamente nada. E por muitos anos eu não entendi nada, né? E com o tempo a gente vai realmente tendo uma... Porque assim, amadas, pegar versículos soltos e ir lendo, os versículos soltos, assim, eu pego um versículo que eu gosto lá de Salmos, um de Gênesis, um lá de Mateus, é gostoso? É. Mas ele não consolida em nós um pano de fundo, não consolida em nós uma experiência, traz mais consolo para algum momento que nós estamos, mas não consolida a sabedoria, tá? Agora nós estamos vendo desde Gênesis e estamos agora em Provérbios, então nós vamos vendo o decorrer da história, nós vamos vendo o pano de fundo, nós sabemos quem foi Salomão, que é ali filho de Davi, por que também Salomão não perdeu o trono por amor a Davi, porque mesmo toda a sabedoria de Salomão, ele foi se entregando aos prazeres da carne. Amadas, por mais que nós já tenhamos o Senhor, nós temos prazeres da carne que nós gostamos. E aí nós temos que usar, porque existem alguns pecados que a gente sabe que é pecado e não quer praticar e pronto, a gente olha, né? Mas existem outras coisas que a gente não consegue muitas vezes, além de discernir, deixar. Porque na nossa carne, no nosso corpo, reside ainda o pecado. Mas a cada vez que nós vamos tendo intimidade com Deus, Deus vai sendo suficiente para nós. Deus sendo suficiente para nós, nós vamos deixar todas as outras coisas que nos assediam. Mas saibam, até o dia da nossa ida desse mundo, nós vamos estar em processo, nunca vamos estar prontas, mas o processo sempre tem que estar acontecendo. O processo sempre tem que estar ali presente, porque essas coisas que nos vai levando a crescimento e a vitória. Amém, amadas? Seja bem-vinda, a tia Zélia, a Aline, a Vivian, as coisas da vovó Linha. Sejam bem-vindas, amadas. Então, hoje nós estamos no Provérbios 26 e ele vai enfatizar as atitudes do sábio e do insensato. Só quero lembrar para vocês que vai falar muito mais do insensato. Gente, por que faz assim o sábio e o insensato? Quando nós contrastamos as coisas, que nem quando a gente fala assim, dia, noite, é um contraste, né? De dia nós temos a claridade, à noite nós temos a escuridão. Quando nós fazemos esse contraste, fica muito mais fácil nós entendermos. E tudo quase na vida é dual, né? Temos o dia, a noite, né? E assim o bem, o mal. Então, por isso que nós a cada dia temos que ter discernimento para a escolha. Hoje eu tô falando um pouquinho mais devagar,
não vou aumentar muito a voz, que eu gosto, assim, de falar tocando realmente no espírito. Mas como hoje eu tô, assim, a gripe voltou, então eu não quero forçar a garganta para não começar a tossir igual das outras vezes, tá? Tô aqui com o meu chazinho. Nesse frio vai bem um chazinho, né? Então vamos lá? Provérbios 26, versículo 1. Olha, diz assim: como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Versículo 1. Você acha a neve no verão? Não tem, né? Já pensou, você está esperando o verão, vem a neve? É inconcebível, uma coisa não casa com a outra. E chuva na colheita, por quê? Ali na terra de Israel, quando era a época de colheita, não era a época de chuva. Então, a chuva na colheita. Então, são coisas que não casam, são coisas que não combinam. Uma tá de um lado e a outra do outro lado. E ele vai dizer que assim a honra não fica bem ao insensato. Aquela pessoa insensata que vai receber honra não é também de acordo. Agora, nós temos algumas pessoas insensatas recebendo honra nesse século? Temos. Por isso, mas saiba, amados, tudo tudo tem a permissão de Deus. E tudo é para nós nos voltarmos a Ele. Nos voltarmos a Deus. Então, hoje nós temos pessoas insensatas. A palavra de Deus que chegaria uma época que meninos governariam. Pessoas indoutas, pessoas sem maturidade. E esse é o insensato, né? Aí depois diz o versículo 2. Olha que interessante o versículo 2. Como o pardal, a ave pardal, que foge sem rumo, e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição, jamais cairá quem não merece. Vocês já viram cristãos que falam que são cristãos, mas de repente sabe que alguém fez uma macumba para ele, fez algo e ele fica apavorado pedindo oração? Saiba, amados, o inimigo não nos toca. Nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas eu te pergunto, caso você soubesse que seu vizinho te fez aí uma maldição, uma macumba, te fez uma sentença aí, como ficaria teu interior? Você oraria mais, buscaria mais o Senhor, ficaria com receio? Então, a gente também vai avaliando, saiba, a palavra de Deus fala que não nos toca. Agora, e fala que jamais cairá sobre quem não merece, quem não tem o sangue de Cristo, quem não vive por Cristo, quem não anda na presença do Senhor. Se vocês lembram, quando Davi estava fugindo ali do seu filho Absalão, e aí Simei começou a praguejar contra Davi e começou a jogar pedras em Davi. E aí os soldados falaram: que você deseja, Davi, que nós eliminemos esse homem? Davi falou: não. E Davi prosseguiu. Por que Simei fez isso? Porque para Simei, Davi tinha roubado o trono de Saul e tinha matado a família de Saul. Mas depois, o que aconteceu com Simei? Depois Davi voltou a reinar. E próprio Simei ficou o quê? Com a corda no pescoço. Então, amadas, o mal, a gente vai ver um versículo que fala sobre isso aqui. Eu não me lembro agora qual é, mas nós vamos falar sobre esse versículo. Deixa eu ver. Ai, não estou conseguindo agora localizá-lo rápido, que eu risco bastante. Mas diz assim, que aquele que arma uma armadilha, nela cairá caindo. Ó, versículo 27. Diz assim: quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Simei, ele começou a jogar pedra em Davi e amaldiçoar Davi. Davi não se incomodou, porque ele sabia que aquilo não era verdade. Então Davi falou: não precisa fazer nada com ele. Não, Davi, como rei, poderia falar: como esse súdito aí está falando isso? Ele poderia usar a autoridade de rei dele, mas ele sabia que a consciência dele estava limpa. Então nós, quando realmente nós temos, porque você fala assim: eu creio no Senhor, eu creio, nós temos que, mais do que crer ainda está na parte da convicção, nós temos que sentir o Senhor dentro de nós.
Nós temos que sentir o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que sentir dentro das nossas células. E dessa forma, a gente não vai ficar com medo de maldição, com sentença, assim como Davi não ficou. E depois a pedra vai rolar sobre aquele que realmente se levantou. Olha que interessante, né? Então, a gente observar todas essas coisas. Agora vamos ver o versículo 3. O versículo 3, ele é forte. E a gente tem que saber entendê-lo, senão a gente cai aí em uma confusão. Deixa eu tomar mais um pouquinho de chá. Hoje eu tenho que cuidar da garganta após desse resfriado. Diz assim: assim como o chicote. Olha, a sua tradução da Bíblia pode estar diferente. Eu estou com a King James atualizada, tá bom? Assim como o chicote, versículo 3, foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, nessa época, né, eles usavam isso, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. O que quer dizer aqui? Lembra que esse Provérbios, ele está contrastando o sábio com o tolo. Então, o tolo, o insensato, o que ele é? Ele realmente, ele muitas vezes precisa de disciplina para fazer as coisas. Ele precisa de pessoas estarem chamando atenção, empurrando. Eu lembro até, inclusive, que quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava também na parte de RH, seleção, com várias coisas. E ao avaliar uma funcionária, e essa funcionária era cristã, nessa época havia muito, não havia Instagram, nada, mas já havia o Facebook. Tinha o Yakult e o Facebook. E ela tinha um monte de seguidores, tudo porque ela era uma pastora, né? E só que o comportamento dela dentro da empresa, gente, era um comportamento que dava vergonha. E eu vi que ela tinha um monte de hora extra na avaliação de competência, eu fui ver. Aí eu comecei a observar que ela entrava 1 hora antes do horário marcado. Aí eu comecei a observar, só que ela entrava 1 hora antes, ia lá para a sala de repouso para dormir e ia contando como hora extra. Então, o que eu quero dizer aqui? A disciplina. Então, você tem que chamar a pessoa, disciplinar. E mesmo assim, depois você percebe a pessoa tentando burlar o sistema. E aí a avaliação de competência dela realmente caiu, né? E tem pessoas, quando você vai avaliar ela, você pergunta quais as qualidades, né, que está ocorrendo nesse período. Ela fala, olha, eu chego no horário e eu não falto. Isso, se você for avaliar friamente, isso não são qualidades. A partir do momento que você está no serviço, são trocas. Você trabalha e recebe um valor. Não faltar, não chegar atrasado, não faz parte de competências essenciais. Né? Então, a gente muitas vezes confunde essas coisas. Então, veja, a disciplina, muitas vezes, tem que ser para as pessoas que acabam ficando com essa mentalidade medíocre. Então, nós vamos ver aqui que vai falar novamente do preguiçoso. O Provérbios fala muito forte disso, porque essas pessoas, além de burlar o sistema, existe algo de tirar vantagem. O tolo, o insensato, ele sempre faz as coisas, mas ele tem lá na mente de qual vantagem ele vai tirar. Por isso que Deus é o nosso Deus que sonda os corações. E nós temos que aprender a sondar os nossos corações, tá? Olha, o versículo 4 e 5 parece contradizer, mas vamos entender esse versículo que eu vou falar agora? Diz assim, não respondas ao insensato com semelhante insensatez. Presta atenção nessa palavra. Com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Então, sabe quando alguém te ofende e você vai nas mesmas ofensas, no mesmo tom de voz, na mesma forma? É uma forma de se igualar a ele. Lembra muitas vezes na escola, né? Vinha um menino, falava alguma coisa, ou alguém falava assim, o que vem de baixo não me atinge. Tinha essas formas, né, de responder, como se não quisesse se igualar à pessoa. Agora, veja o que diz o versículo 4. Versículo 5, olha, parece contradizer. Responde ao insensato conforme a tolice dele. Ué, em cima falou para não responder, agora aqui fala para responder, aí fala, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria.
O que está dizendo aqui? Primeiro, não responder semelhantemente a outra pessoa. Se ela usou de baixo galão, se ela usou de falsidade, se ela usou, não ficar na mesma linha que ela. Mas, dependendo do caso, você vai responder para se posicionar. E para não na mesma altura que ela, no sentido da mesma insensatez e tolice que ela. Para ela perceber que ela não possui sabedoria ali naquela situação. Para isso, amadas, o que nós temos que ter? Uma regulação emocional. E eu digo que regulação emocional, inteligência emocional, é uma arte a ser aprendida e ela está incluída o que? A sabedoria. Sabedoria dos relacionamentos. Hoje, você pode ver como as redes sociais crescem tanto as que falam de relacionamento, principalmente com parceiros. Porque nós temos o grande problema, todo mundo quer um parceiro, todo mundo quer ter uma vida tranquila, amorosa, mas o desafio é grande. Mas quantas pessoas estão a fim de aprender, né, para ter um bom relacionamento? Entenderam aqui, tá? Agora vamos para o versículo 7. O versículo 7 diz assim: como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Amadas, uma pessoa que tem problemas nas pernas, ela anda cambaleando. Ela anda, porque você sabia que o nosso andar é um desequilíbrio? A gente anda com uma perna, desequilibra, coloca a outra para se equilibrar. Então é um balanço, o nosso quadril balança. Agora uma pessoa que está com um problema numa perna, ela vai ter um balanço descoordenado, vai cair um pouco para um lado. Então ele está dizendo, lembra, Provérbios faz comparação para nós podermos entender o que eles querem falar. E era uma forma deles gravarem com mais facilidade, porque traziam as situações do dia a dia, porque eles não tinham antes livros, eles não sabiam ler. Então, quando falavam um provérbio, fixava muito mais e tinha que estar ligado o quê? A vida deles. Tinha que estar ligado à vida cotidiana, né? Vocês já perceberam que tem vezes que vocês ouvem alguém, ouve. Depois alguém pergunta assim, o que aquela pessoa falou? Ah, falou, mas foi bom. Mas se ela conta uma história, você fixa aquela história e aquela história você lembra depois de muito tempo? Porque nós realmente gostamos de histórias, nós gostamos de ouvir os relacionamentos, nós gostamos de ouvir as experiências, nós gostamos de entender. E aí quando a gente ouve e se aplica provérbio em cima, se aplica um conceito em cima, nós fixamos aquilo, né? Por isso que com criança, principalmente, nós temos que levar para o mundo concreto e ir contando história diante disso. Agora vamos aqui. Então diz que uma pessoa que tem problema ali nas pernas, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Então é como se dar pérolas aos porcos. Mas não perca tempo em discussões que não edificam. Não perca tempo. Hoje a gente vê muitas pessoas tentando convencer outras. Isso é tolice. Nós podemos abrir o nível de consciência. Agora cada um tem o direito de estar ali com a forma que pensa. E a palavra de Deus deixa muito claro que quem convence é o Espírito Santo. Muitas vezes eu vejo alguma pessoa falar, aquela pessoa, ela é filha espiritual minha. Não é isso. Ela é fruto meu. Gente, eu não consigo, na minha consciência, falar que é fruto meu. Porque na realidade é fruto do Espírito Santo, é fruto do Senhor. Quem somos nós? Né? Um planta, o outro rega. E quanto já essa pessoa já estava sensibilizada, já ouviu de outras pessoas, e naquele dia chegou o momento dela aceitar o Senhor. Né? Isso entra aqui, nós vamos ver no versículo sobre... Deixa eu ver se eu acho que eu já falo ele para vocês aqui. Aqui, ó, versículo 12. Vou aproveitar com esse exemplo e trazer o versículo 12. Diz assim: vês uma pessoa sábia a seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Então, a pessoa,
Ele tá dizendo esse versículo 12, você conhece alguma pessoa que ela se julga sábia e ela fica falando dos seus potenciais, das suas vitórias, da conquista dela? Então, ele está dizendo, saiba que essa pessoa, ela certamente é mais tola do que outras. Porque, amados, quem fica realmente se exaltando tem uma necessidade que os outros a olhem ela diferente. E a gente percebe que ali tem uma fragilidade muito grande. Quando eu dei esse exemplo, uma vez eu estava com uma pessoa indo com ela na igreja, só que outra pessoa chegou para mim de outro lugar e falou assim, ai, que bom que ela está indo na igreja com você, mas ela é fruto meu. Eu achei tão estranho aquilo, né? Porque assim, é uma autoexaltação. Quem vai computar todas as coisas, amado, é o Senhor. Eu falo que, vamos falar como o céu, né? Nós vamos ter tantas surpresas, eu creio, porque quem sonda os corações é o Senhor. Existem tantas denominações, religiões que colocam formas, que só aquela forma é correta. E Deus, ele está preocupado com o nosso coração, ele está preocupado com a nossa intimidade, com a nossa índole, né? Mas nós somos aqueles que temos formatações de julgamento e conceitos, né? Agora vamos ver o versículo, então. O versículo 9, olha que interessante. Galhos de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Veja só, uma pessoa que está embriagada, que está bêbada, o que acontece? Diminui a sensação de dor dela. Vocês já viram os filmes antigos que quando ia fazer uma cirurgia em alguém, quando tinha que fazer alguma coisa, a pessoa ia ter dor, eles embriagavam a pessoa e colocavam um negócio na boca para morder? Porque a bebida, ela anestesia tanto as emoções, a parte do raciocínio, como também da dor. Então, uma pessoa bêbada, ela pega lá um galho cheio de espinho, aperta lá, segura, espetando ela, e ela ali, além de não ter muita dor, ela está o quê? Com a sua parte racional totalmente inibida. Então, certa vez eu vi uma pessoa embriagada dando cabeçada no ônibus. Eu falei, meu Deus, essa pessoa vai ter um traumatismo craniano. E com certeza deve ter tido. O motorista do ônibus parou e ele continuou dando cabeçada no ônibus. Então, o bêbado, ele é realmente, a bebida, ela é um anestésico para as dores, tá? Entre aspas, para a vida, para a responsabilidade, porque a pessoa não quer enfrentar seus medos. Eu sei que chega a um estágio que é complexo, se não tiver outras pessoas para ajudar é complexo. Mas o que nós vemos hoje no nosso país? O nosso país, ele acalenta muito a pessoa que vai para a bebida ou vai para qualquer outro vício. Em outros países, eles responsabilizam essa pessoa para ir para um tratamento, só que muitas vezes no nosso país há muito um acalento. Então a gente tem que rever também conceitos, né? Agora vamos para o versículo 13. Olha, vai voltar a falar do preguiçoso, gente. Olha, o preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Então, quer dizer, se tem um leão feroz rondando pelas ruas, então eu não vou sair da minha casa. Eu não vou sair para trabalhar. Eu não vou sair para fazer outras coisas. Amadas, eu quero também alertar, aqui está falando do preguiçoso. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. O que se tem percebido? Que as pessoas, conforme vão envelhecendo, dependendo do que elas ficam ouvindo, vendo, elas começam a ficar com mais medo. Já é natural a gente já com um pouco mais de idade não ter a mesma agilidade, não ter a mesma resistência quando a gente era mais jovem, né? E isso já causa um receio muitas vezes, principalmente aqui em São Paulo tem lugares muito perigosos para andar, quase todo lugar aqui em São Paulo é meio perigoso, sabe? Você tem que estar sempre ali observando, né? Mas conforme a idade, existe uma tendência de se ter mais medo.
E a pessoa vai ficando mais dentro de casa e vai se isolando do mundo social. Então, e isso são grandes preditores de doença para Alzheimer, tá? Então, tomem cuidado quanto a isso. Gente, a televisão, canal aberto, é igual aquelas notícias quando a gente tinha aqueles jornais, eu não lembro, notícias populares, que falava assim, se você espremesse, saísse sangue, né? Então, hoje, sabe-se que vende o quê? História ruim. Histórias ruins que se vende. Então, conclusão, os noticiários investem nisso. E isso vai causando cada vez mais medo em nós. E uma pessoa que, entre aspas não, já não é muito chegada no trabalho, fica vendo essas notícias, a ansiedade aumenta. Hoje nós temos o que? A síndrome do pânico, nós temos fobia social, de pessoas muitas vezes que não conseguem sair de casa. Tá? Eu creio que não tem nada a ver com o preguiçoso, não tem nada a ver. Mas nós temos que observar que nós estamos no mundo hoje de todos esses assédios e como que nós temos que lidar com esses assédios, tá? Então eu fiz um parênteses, agora eu vou voltar aqui para o versículo. Então ele diz que o preguiçoso, ele sempre vai arranjar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. O preguiçoso é aquele que diz assim, eu não quero abrir a minha mente para outras formas de ver, ouvir, e eu vou ficar dentro desse raciocínio. E aí o versículo 14 também vai falar do preguiçoso e vai dizer assim, olha, assim como a porta gira em suas dobradiças, a porta vai para lá e para cá na dobradiça, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. Então, amadas, esse versículo é muito bom a gente lembrar dele quando a gente tem que fazer as coisas, levantar, e a gente fica rolando de um lado para o outro na cama, de um lado para o outro. Então está dizendo que uma porta ali na dobradiça, ela se assemelha a um preguiçoso que não levanta, mas fica se virando na cama. Lembra que eu falei que o Provérbios pega mesmo no pé do preguiçoso? Agora eu vou mais uma vez cutucar nós mulheres. Nós estamos educando nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, quem tem ministério de criança, estão educando para serem crianças ativas, para serem crianças que realmente têm responsabilidade, que termina de comer e leva seu prato até a pia, tira o resíduo de comida. Porque, amadas, quem também não facilita para os jovens hoje, a gente vê muitos jovens hoje, são os mais cansados. Os jovens são os mais cansados, mas isso vem de uma educação, vem de uma cultura. E aí isso depois a gente vai ver que são os cansados e os preguiçosos, né? Mas que cultura, como nós estamos educando, nós temos que rever esses princípios, tá? Eu lembro de um empresário que ele assim tinha muitos recursos financeiros, extremamente, e ele tinha 3 meninos. E os 3 meninos ele tirava da cama cedo, vamos levantar, e punha para trabalhar, sabe? Ele falou, não importa, porque o dia que eu não tiver mais, eles podem perder a fortuna no instante. Eles têm que saber o valor do trabalho agora, tá? Agora, olha, vai falar mais uma vez no versículo 15 sobre o preguiçoso, vai dizer assim, o preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, mas ele tem até preguiça de levar na boca. Então, está dizendo assim, que ele realmente, ele quer, mas ele já está tão confortável naquela posição dele que ele tem até preguiça de levar a boca. E vocês sabem, né, existem estudos que mostram que 70% das pessoas que estão nas ruas mendigando, quando não tem problema muito sério com a droga, com o crack e outras coisas, eles têm mais problemas com a bebida alcoólica, que é mais fácil adquirir, né? São pessoas que realmente não querem estar lá na responsabilidade do lar. É óbvio, amadas, tem problemas emocionais enormes, tem, mas é mais fácil estar num ambiente onde não existe cobrança, não existe responsabilidade, não sei como vai ser o amanhã e também não estou me importando. Por isso que a recuperação é muito mais complexa, é uma recuperação em todas as áreas da vida, tá? Vamos ver agora, já vi com vocês, acho que não, versículo 17, ó.
como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas. Já viu pegar um cão pelas orelhas? Assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Então, você vai pegar um cão pela orelha, por mais que seja um cão bonzinho, ele vai te morder, vai machucar. E aí fala que não deve-se entrar em discussão alheia. Muitas vezes o nosso senso de justiça, o senso disso, a gente quer entrar em discussão que não nos pertence, e aí acaba dando problema, nós acabamos sendo feridos. Só que eu quero fazer uma ressalva aqui. Lembra um ditado antigo que dizia assim, briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher? Então, hoje nós sabemos sobre o feminicídio, nós sabemos sobre a violência. Então, se nós estamos sabendo, vendo violência, hoje nosso posicionamento é a denunciar. E principalmente também, olha, violência. Sabia que nosso país, eles têm mais misericórdia e compaixão de animais do que crianças abandonadas? Foi feita uma estatística sobre isso. De colocar os animais abandonados e crianças e as pessoas ficarem muito mais consternadas com os animais, né? Então, nós precisamos intervir quando realmente está sendo feito com um órfão, com a viúva, com uma criança, com uma mulher, né? Então, essas coisas Deus nos chama para nós ali agirmos. Inclusive, sempre fala, né, a respeito que Deus, a religião, em Tiago fala que a verdadeira religião é o quê? É ajudar os pobres as viúvas e os órfãos, tá bom? Então, vamos agora para o versículo... Aqui diz o versículo 18, olha... não é o 18 que eu vou falar, é o 20. Esse daqui também é muito interessante, olha... Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Então, nós acabamos de ver para o que nós não pegarmos o cachorro pela orelha, para não entrar ali em discussão alheia. Esse versículo aqui já diz pessoas que vão fazer intrigas para haver confusão, para haver brigas. Então, aquelas pessoas que uma vai falar da outra. Gente, a nossa natureza gosta de fofoca. A nossa natureza gosta de saber o que está acontecendo. E isso nós sabemos que vem aqui da nossa natureza de pecado. Então, nós temos que perceber se nós temos uma tendência maior a isso e começar a pôr limite. Orar, pedir ajuda do Espírito Santo. E muitas vezes uma pessoa que tende a provocar até intriga é porque ela quer que o outro goste mais dela do que do outro, ou ela quer, quando você e eu ouvimos uma fofoca, ou ouvimos que alguma briga de alguém, sabe que existe uma sensação de neurotransmissores agradáveis em nós? Porque é como se eu ouvindo que aconteceu algo com alguém, é como se nós nos sentimos melhor que nós não fazemos o que a pessoa faz. É como se fosse alisar a nossa autoestima. Mas esse alisamento de autoestima não procede de Deus, procede da nossa carne, tá? Então, por isso que nós temos que rever. Quantas vezes vem algum pensamento na minha mente de algo assim, também está acontecendo isso por todo o mal que a pessoa fez. Aí eu falo, Senhor, me perdoa. Porque vem o julgamento e eu, ao mesmo tempo, eu começo já a fazer interferência na minha mente. Porque veja só, amadas, quanto mais nós vamos percebendo o que nós pensamos, mais intervenções nós vamos fazendo. E não só nesses tipos de pensamento, em ruminação, de pensamentos negativos, em autocrítica, em autocondenação, né? Então, é muito importante nós nos percebermos o que nós pensamos, tá? Então, não vamos colocar nenhum fogo, nenhuma brasa, nenhuma lenha nessas fogueiras. Agora, nós estamos já partindo para o final. E eu quero ir para o versículo 24. Eu acho ele muito importante, que diz assim, olha. Quem alimenta a perversidade, procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. E aí continua dizendo que a voz dessa pessoa for elegante, se essa pessoa for elegante para falar, bem articulada,
Cuidado, não confies nela, porquanto há 7 abominações. E diz assim que são pessoas que armam armadilhas. E diz que tem muitas vezes, o versículo 22 fala assim, que tem voz de diplomatas, mas lá embaixo só Deus sabe o que tem. Ó, o versículo 22 diz assim, as palavras do difamador são como, versículo 23, como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro. Também os lábios dos diplomatas podem esconder um coração maligno. Porque nós temos ali um vaso de barro, mas ele ali está revestido ali com prata. Então está escondido a fragilidade ali. E o que isso quer nos dizer? Eu quero ir para um assunto atual. Hoje nós temos, inclusive eu fiz uma live há 2 semanas atrás, porque nós estamos no mês de revisão, de olhar mesmo para o tráfico humano, e nós sabemos que existem muitos abusadores. O nosso país está entre os 3 primeiros de tráfico humano e de abusador. E o abusador, gente, ele é uma pessoa diplomática, ele é uma pessoa que todo mundo gosta, ele cativa, tá? E aí depois, quando ainda vai falar que ocorreu, ele vai falar, mas a vítima gostou, ela permitiu. E também os outros vão falar, mas ele é uma pessoa tão boa, será que a outra pessoa não tem culpa? Então, tudo isso, nós temos que ter essa sabedoria do Senhor. Amadas, hoje as crianças ficam na internet e recentemente uma pessoa que eu conheço, a amiguinha, falava assim, deixa eu ver o teu vestido. Deixa eu ver, troca esse vestido e põe o outro. Aí ela falava, mas deixa eu ver a sua imagem, não tô vendo. Ela falava, eu tô com um problema na câmera, tudo. E tava com a voz da amiguinha, tava assim com o perfil da amiguinha. Aí a menininha chamou a mãe. Aí quando foi ver, o que era? Era um aliciador. Gente, isso acontece muito na internet. Eu não assisto, bem dizer, canal aberto, mas uma cliente me disse que há 2 semanas atrás, ou esse final de semana, apareceu no Fantástico mães que estão abusadoras de seus filhos e estão vendendo vídeos. Vocês sabiam que existe uma deep web, que é uma profundidade das redes sociais? E geralmente eles colocam apelidos. Então, muitas vezes, numa mensagem, no final tá assim, beijinhos, e com um número. Então, aquilo lá já vai acionar uma outra rede, e essa outra rede já vai te levar para conteúdos onde tem pessoas ali que compram foto de criança, que essa mãe me parece que ganhou 3.000 para não sei se ela só tirou foto da criança ou se ela realmente abusou e filmou para vender. Então, eles pedem todas essas coisas. E quando nós vemos mulheres, gente, porque a palavra de Deus fala, né? Como pode a mãe abandonar seu filho? A gente até fala que o amor de mãe, né, é o que mais se assemelha a Deus. Olha, no mundo que nós chegamos, as mães fazendo isso. Então, mulheres, nós que temos essa realidade, nós que temos o Senhor, nós temos que despertar para essa era. E o que é despertar para essa era? É nós juntas nos unirmos em sabedoria. Porque, amadas, o mal, ele é organizado. Vocês veem como hoje querem destruir a família? E quão isso está forte? E quão eles têm voz? Mas nós também temos que nos unir de forma inteligente, edificante, sem julgar, sem atacar, mas trazer uma consciência maior. E eu digo trazer consciência maior para nós mulheres, principalmente as mulheres cristãs. Eu vejo tantas tomando remédios antidepressivos, ansiolíticos. Não estou dizendo que é errado tomar remédio, amadas. Não estou dizendo que é errado ficar tomando remédio para dormir, mas o que eu quero dizer com isso é que não vão buscar um autoconhecimento, não vão buscar um tratamento terapêutico. Vejo mulheres que repetem o que o líder fala e pouco conhecem, pouco têm intimidade com Deus. Deus está nos recrutando, mulheres,
Deus está recrutando eu, você. Vamos juntas, nos unimos. Por isso que eu aqui tenho feito a comunidade Transformadas para Transformar. Hoje, o que você ganhou já passa para frente. Passa para frente. A gente tem que ser assim, passar as coisas boas. Ai, mas eu não sei quase nada. Passa o pouquinho que você ganhou. Sabe? Nós vamos sendo transformadas, a gente não precisa esperar. Nós só vamos ser transformadas de vez quando nós ascendermos. Agora nós estamos em obra. Mas em cada momento, em cada parte de uma obra, já há uma transformação. E nessa transformação, vamos edificar. Então, na comunidade, é essa a minha missão com vocês, amada. De nós crescermos em sabedoria. E em 4 tipos de inteligência. Na inteligência espiritual, na inteligência emocional, na inteligência cognitiva e na inteligência física. Saber nos autocuidar, saber cuidar do nosso corpo, saber cuidar da nossa alimentação, entender um pouco de suplementos, entender um pouco do nosso ciclo circadiano, que quer dizer o quê? Como o nosso corpo precisa. Deus nos fez conectadas à natureza. E nós desconectamos. Então, de manhã, a gente, em vez de receber a luz natural, a gente já vai para a tela. Isso altera todo o nosso cortisol, altera a nossa melatonina da noite para dormir. Então, talvez se eu começo a regular essas coisas, eu vou estar ajustando a parte da ansiedade, do estresse que é o cortisol, vou estar aumentando a melatonina e os remédios eu vou deixando de tomar. Então, é uma chamada, amadas, para nós nos unirmos, para que realmente hoje nós somos o instrumento de Deus nessa terra. Se ainda o Senhor não pôs fim, é porque nós estamos representando aqui o Senhor. Então, olha, eu já tenho mais de 60 anos e estou fazendo pós, estou fazendo curso, estou atendendo, não importa a tua idade. Enquanto houver fôlego de vida, Deus está nos chamando. Deus tem esperança em nós. Deus tem propósito na tua vida, na minha vida. E quando nós nos unimos, nós nos tornamos fortes em representatividade. Tá? E o livro de Provérbios é isso, para nos dar essa sabedoria. Nós sabemos que o máximo da sabedoria é Jesus Cristo. E nós sabemos que a sabedoria é algo prático. Então também eu quero te convidar, você vir para a comunidade Transformadas para Transformar. E nós ali juntas crescermos nessas 4 inteligências. Se por acaso você depois tiver interesse, você pode escrever comunidade e eu te mando o link para você dar uma olhada, tirar suas dúvidas e falar comigo. Amadas, então, nós terminamos hoje Provérbios 26. Que Deus nos edifique muito em todas essas palavras. E vamos para a nossa oração? Deixa eu tomar só um pouquinho de chá antes. Graças ao Senhor que eu não tossi até agora, porque como eu tomei a resfriadinha, a garganta tá pegando. Vamos lá terminar com a nossa oração? Ó Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós declaramos que nós realmente queremos deixar um legado. Nós somos instrumentos nas Suas mãos. Não queremos olhar para as nossas falhas, para as nossas fraquezas. Nós não queremos olhar para aquilo que nós não temos, mas nós queremos olhar para aquilo que temos. Nem que seja, Pai, aquela moeda da viúva pobre. Nem que seja, Senhor, uma porção pequena, não importa. Nós não queremos enterrar nosso talento. Nós queremos apresentá-lo a Ti. Pai, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, são tantas alterações, são todas alterações de moralidade, de fala, de conceitos, todos os assédios, nós que somos mulheres cristãs, tudo que se fala na sociedade hoje, para nós, vai como se fosse contra a palavra. Mas por um outro lado, Senhor, sabemos que estamos inseridas nesse mundo e queremos sabedoria para levar a Tua palavra, não só para levar, para viver. E as pessoas olharem e sentirem a paz que excede todo o entendimento em nós. Nós queremos ser realmente, Pai, estar inseridas nessa era,
mas nós queremos ter um olhar realmente para dar um testemunho para essa era. Mostrar que a vida vale a pena, que família vale a pena, que casamento vale a pena, que filhos vale a pena, que cuidar de uma casa vale a pena. Nós queremos realmente edificar a nossa casa. Por isso nos levanta, Senhor. Nos levanta como mulheres sábias que edificam. Abre o nosso coração para que essas 3 inteligências vão se abrindo dentro de nós, a inteligência espiritual, a emocional, a cognitiva e a física de saber cuidar do corpo, Pai. Pai, nos colocamos nas Tuas mãos. Não queremos olhar para as nossas fraquezas de jeito nenhum, mas nós queremos olhar para o poder que opera em nós, para a vida que opera em nós. E nós queremos dizer, eis-nos aqui. Nós queremos proferir e realmente alavancar naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Obrigada, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Não vamos olhar para nós, mas nós vamos olhar para Ti. Amém, amém e amém.